Meus amores, desde que o presidente Jair Messias Bolsonaro foi eleito a presidente da República, que vocês me pedem para entrevistar a primeira-dama, Michele Bolsonaro. E eu fui além, diante das últimas circunstâncias, eu fui além e convidei uma outra pessoa para a gente conversar aqui. Porque chamar a primeira-dama para falar dela é fácil. Falar de si mesmo é fácil. Sempre fica uma dúvida. Claro, ela é a primeira-dama. Mas eu convidei a Dona Graça, mãe da primeira-dama, para que a Dona Graça nos fale aqui, nos conte, né? Quem é Michele Bolsonaro? E ninguém com maior propriedade do que a Dona Graça para falar quem é a filha dela, né? Filha essa que a imprensa diz que nem fala com a mãe, que não fala com os familiares, que é uma pessoa distante que abandonou todos. E conversando com a Dona Graça, eu falei, Dona Graça, vamos desmistificar isso aí? A senhora consegue vir para uma conversa franca e nos contar quem de fato é Michele Bolsonaro? E Dona Graça topou e cá estamos. Dona Graça vai falar com a gente, né, na lata. Obrigada, viu, Dona Graça? Obrigada a você. Obrigada, Dona Graça. Dona Graça é um doce de criatura. Ó, você tem quantos filhos, Dona Graça? Eu tenho 4. 4 filhos. A primeira, Michele. Michele, minha rainha. A Michele é sua rainha. Porque o que a gente lê, Dona Graça, é que você que a Michele não fala com você, não falava com a avó, né, a sua mãe, Dona Maria Aparecida. Ela faleceu com 80 anos? 80 anos. E eu li, Dona Graça, no G1, que a Dona Maria Aparecida faleceu de Covid. Não, isso procede? Não, ela não faleceu de Covid. Minha mãe teve Covid, já tinha mais de 20 dias que minha mãe já tinha sido curada do Covid. Minha mãe tinha sido curada do Covid, a pneumonia, até a bactéria que ela contraiu lá no hospital, ela já estava boa. Eu falei com minha mãe, vídeo chamada, minha mãe estava boa. Só que minha mãe estava muito debilitada. Aí transferiram ela para o hospital de Ceilândia e minha mãe faleceu. Pela idade, minha mãe não né? faleceu de Covid. Outra coisa que as pessoas falam muito, Dona Graça, é do abandono da primeira-dama para com a família, para com a mãe, com a avó. E por que, eles questionam, por que a Dona Maria estava no hospital público se a primeira-dama, por ser primeira-dama, de repente poderia pagar um hospital particular? Antônia, minha mãe foi uma pessoa assim, toda a vida minha mãe foi muito assim cuidadosa com a saúde dela. Minha mãe tem, assim, há muitos anos que ela consultava no hospital de base, então ela já tem aquele histórico, né, dos hospitais que ela andava. Qualquer coisinha que ela tinha, ela ia, então assim, ela era muito bem tratada no hospital de base, que ela tinha equipe que cuidava dela, que minha mãe tinha, como é que fala no coração, chaga no coração. Então minha mãe era acompanhada lá. Minha mãe perdeu a cartilagem da perna, minha mãe era acompanhada lá. Tinha equipe de médico lá que já acompanhava minha mãe. Então minha mãe nunca foi assim abandonada, largada. Nós somos 8 irmãos, tem os que toda a vida cuidou da minha mãe, que minha mãe era muito carinhosa. Minha mãe era muito mãe, entendeu? Muita avó, tem os netos que minha mãe amava todos, mas tem os que procurava minha mãe. Minha mãe era muito carinhosa. Tem gente, Dona Graça, que questiona o fato dos familiares da primeira-dama morarem na Ceilândia. Vocês sempre, você a vida inteira, né? A vida inteira. Nós fomos para Ceilândia, quando nós chegamos foi no Bandeirante, era tudo pequenininho. Aí foi transferido do Bandeirante para Ceilândia. Minha mãe tinha uma casa na Leste, que foi até onde a Michele ficava, né? Que a Michele era pequena. Aí minha mãe pegou e comprou um sítio lá embaixo, que era a paixão da minha mãe. Lá minha mãe queria galinha, que tá as galinhas dela lá. Eu tô com 37 galinhas que eu vou ter que tirar de lá. As galinhas caipira, ela tem um cachorro grande, o cachorro da minha mãe é um Rottweiler. Então ali ela tinha as plantações dela, ela cuidava, era a vida da minha mãe gostava daquele local ali que ela morava. Dona Graça, você sabe por que eu preferi conversar com a senhora? Primeiro, por isso que eu já expliquei aqui. E segundo, porque assim, meus pais adotivos, quer dizer, minha família biológica mora na Ceilândia, até hoje. Meus irmãos, minha mãe. E os meus pais adotivos moram no sertão do Piauí. E aí as pessoas me veem trabalhando na televisão, tive um marido que era diretor de núcleo da TV Globo e tal, então as pessoas achavam que eu tinha obrigação
de pegar todo mundo, dar uma casa para cada um. Adoraria, se eu pudesse até daria. Mas não é isso. Não é porque a Michelle está primeira-dama, ela está primeira-dama. É isso que ela é criticada, né? Entendeu? Ela está. As pessoas criticam, pensam que é assim. Mas de uma família grande, como é que vai pegar, né, e botar cada um numa bolha? Até porque ela está primeira-dama. Ela vai ser primeira-dama pro resto da vida. E estar primeira-dama num contexto decente não quer dizer que está com milhões na conta. A Michelle, Antônia, ela nasceu e foi criada na Ceilândia. Eu amo Ceilândia. Eu me orgulho de falar que eu moro na Ceilândia. Eu gosto da Ceilândia. Ó, nosso presidente, ele, na época da política, ele foi lá na Ceilândia. E ele foi muito bem tratado na Ceilândia. Você entendeu? Ceilândia não é essas coisas assim que o pessoal também fala. Não, a minha irmã me disse que tem uma parte da Ceilândia que está muito boa agora. O centro da Ceilândia é ótimo. É bom demais lá, entendeu? Então a sua avó, sua mãe não faleceu de Covid. Não. E a Michelle ajudava no que podia. A Michelle era carinhosa com todo mundo, a Michelle sempre esteve presente com todo mundo. E você, antes da gente começar aqui a entrevista, você me disse o motivo pelo qual ela tinha ido para esse hospital público quando ela faleceu, é porque era o único que tinha UTI? Que tinha UTI disponível para ela. Mas ela estava sendo muito bem tratada lá, muito bem tratada. Tá, agora recentemente surgiu uma polêmica aí do seu sobrinho, né? O Caio, seu sobrinho? Caio. O Caio deu uma entrevista pro Léo Dias e mostrou uns prints da primeira-dama. E ele disse que ela nunca ajudou a avó, nunca ajudou a família. O que você tem para dizer a respeito do Caio? Eu fico muito triste, Antônia, porque assim, eu acho que no meio de tanto neto que minha mãe tem os filhos, eu acho que ele não... Isso aí, para ele sair e falar essa notícia, por que ele não fala a real? Por que ele não fala a verdade? Qual é a verdade, Porque eu acho assim, Antônia, a minha mãe era muito vó, minha mãe era muito carinhosa, mas o Caio era um neto que o Caio não tinha esse carinho com a minha mãe. Você entendeu? A minha mãe chegava lá na porta dele, ele nem tratava a minha mãe bem. Ele não podia ter feito isso. Eu acho que ele não foi digno de ser representante da família. Tem outros que podiam ter sido representante, que ia falar a verdade, entendeu? O que realmente acontece. Porque a Michelle desde pequenininha, é dentro da casa da minha mãe. Minha mãe amava a Michelle, com todas as forças. Não é porque eu estou falando dela aqui, não. Mas a Michelle, aonde você for, você vê que a Michelle deixa carinho, a Michelle deixa amor. Entendeu? Dona Graça, você me disse que a Michelle começou a trabalhar muito novinha. A Michelle começou a trabalhar, o primeiro serviço da Michelle, a Michelle tinha uns 5 anos, ela abriu um portão lá para o seu Paulo guardar as laranjas, e ele dava para ela R$5 e ela me dava o dinheiro. Mamãe, aqui é para a senhora comprar leite. Aí depois ela foi crescendo, foi desenvolvendo, foi estudando, aí foi trabalhar no Carrefour, trabalhou no Tatico, ela era representante do macarrão e ela vestia aquelas rouponas do macarrão. Magrinha dentro do macarrão. Era enorme, o macarrão era bem grandão, quadradão. Ela chegava e me mostrava. Foi trabalhar no Extra a Michelle trabalhou no laticínio. O primeiro serviço dela foi até minha cunhada, a mãe do Caio, que arrumou. Ela vendia balduco ali na Estrutural. Na estrada? Na estrada, ela botava as caixas de balduco no chão. E foi assim que saiu as primeiras latas do balduco. E ela vendia, o pessoal parava e comprava os bolos dela. Com quantos anos, Dona Graça? Eu não sei, acho que ela deveria ter uns 13 para 14 anos. Ela era bem magrinha, era bem pequenininha, sabe? Bem pouquinho. Sempre trabalhadora. Toda a vida trabalhou. Trabalhou e estudou. Ela foi no colégio do governo, mas foi uma menina, graças a Deus, prendada. Muito educada. A Michelle trabalhava lá no plano, lá no Extra, e o pessoal chegava pedindo para ela, quando ela ia lanchar, chegava pedindo para ela um lanche, chegava um rapaz lá que ele cuidava de 2 meninos. Aí ela falava, mãe, todo dia vai esse rapaz e me pede um leite e um pão. E eu não sei por que ele me pede só. Aí ela foi procurar saber, ele cuidava de duas crianças, inclusive era um bebezinho de colo. Oh, meu Deus. Aí às vezes ela ficava sem o café da manhã e dava para eles. Depois aí ela trabalhando lá, no laticínio, aí eles... Foi uma época que saiu a primeira, aquela tintura, né, que fazia aquele reflexo no cabelo. Aí ela foi convidada para poder fazer a demonstrar a tintura, né? Ela ganhou uma cesta de presente, muito creme. Aí, nossa, foi um sonho. Aí ela pediram ela para ela desfilar a moda. Aí ela desfilou, ela ganhou toda a roupa que ela desfilou, ganhou a bolsa, ganhou a bota. Ela ficou lá estampada no banner lá, uns 6 meses no Extra. Nossa, aquilo era um sonho.
Ai, gente, primeira dama teve uma passagem de modelo. Quando ela era pequena, eu gostava de dançar lambada, né? Eu levava ela para dançar lambada, ela pequenininha, pretinha, que só era um toquinho preto. Aí onde a gente dançava não tinha cimento, aí ela dançava com os pezinhos todo branco, assim, da terra, né? Mas aí eu ganhava adulta e ela ganhava de criança. Nossa, era muito bom. Meu Deus do céu. Era só eu e ela. Só eu e ela. A Michele foi tudo para mim, tudo. Michele é a razão da minha vida. Dona Graça, não dá para falar com a senhora e não perguntar dessa época, né? Quando, e já conversamos antes disso, você me disse, Antônia, nessa época a Michele era pequenininha. Então, eu já cheguei a abordar esse assunto com o presidente, mas ninguém tem mais propriedade do que a senhora para falar desse assunto. Você foi acusada, a senhora foi acusada de falsidade ideológica, né? Porque trocou o nome e mexeu na idade. E aí o presidente deu até brincou, falou assim, Antônia, mas ao invés dela botar um botox para ficar mais nova, ela mexe na idade. Aí a gente achou aquilo super engraçado. E agora eu gostaria que a senhora explicasse o que aconteceu nesse momento, dentro da sua ignorância, que a gente precisa, né, usar essa palavra, porque eu acho que quando a gente não tem noção das consequências, né, dos nossos atos, às vezes, por ignorância, a gente comete alguns erros e acaba pagando caro por isso. E você explicou, e eu gostaria que você explicasse aqui para os nossos, né, internautas, os nossos seguidores, o que levou você a fazer isso? Eu fiz assim sem noção, Antônia. Eu fiz porque eu pensava assim, um nome artístico. E como eu estava assim dentro da lambada, sempre trabalhando assim, que eu trabalhei na política e tudo, né? Aí tinha show. Eu pensei assim que, né, que era uma coisa artística. Porque ela mudou. Jamais eu esperava que ia dar no que deu. Porque ela mudou, gente, o nome para Mirelle. Então, assim, porque, por exemplo, a Suzana Vieira. João, qual é o nome da Suzana Vieira? Você não lembra? Que é o nome da irmã. Esqueci o nome da Suzana de verdade. Tem um monte de artistas que o nome não... Né, eles trocam de nome, mas eles não mudaram para o papel. Mas aí já vem a coisa da ignorância de não saber, eu não né, sabia, a gravidade. E aí, gente, ela mudou para Mirelle, porque mais nova e Mirelle é um nome artístico que vai dançar lambada, que foi nessa época. E você só tinha... E ainda ganhava. Só tinha Michele. Era tipo ela ganhava, ela ganhava a infantil e eu ganhava a adulta. A gente ia pra Goiânia. Ai, meu Deus! Era só eu e ela. Aonde dupla. via ela, eu tava junto. Mirelão e Mirelinha. Era. A dupla, Suiane. Mirelão e Mirelinha. Não, Primeira dama vai me matar. Não era Michele, era Xelinha. Xelinha, oh meu Deus. E aí você só tinha ela de filha, ela é a mais velha? Era a mais velha. Aí tem a Suiane, tem a Giovana e tem o Yuri. E você respondeu brabamente por esse... Mas a Michele toda a vida foi meu braço direito. A Michele é um pedaço. A Michele é meu coração que bate fora. Assim, não é desfazendo as outras, Antônia, entendeu? Mas a Michele desde criança que a Michele é uma pessoa lutadora. A dona Graça falou olhando para a Suiane, já com medo da Suiane. É tipo assim, Antônia, cada um tem, sabe, seu jeitinho, né? Mas a Michele não, é a primogênita e pelas coisas que vocês viveram juntos, né? Porque era eu e ela sozinha, né? Não tinha ninguém, só eu e ela. Pagava uma casa de aluguel grande, mas era só nós duas que morava. Então, então viveram muita coisa junto. Tudo meu era em prol dela e tudo dela era em prol meu. Era assim, era nós duas. E hoje o que a gente lê é que a mãe nem fala com a filha, né? Que a filha nem fala com a mãe que abandonou. É muito triste essas coisas, é muito... A senhora topou falar comigo só para que as pessoas entendam que o que o Caio falou não procede em relação a Michele? Antônio, não. Eu acho muito bonita a pessoa subir na vida, entendeu? Eu dou o maior valor, estimo muito a pessoa que faz isso, mas que vem assim, pelo um estudo, que a pessoa cresça por a pessoa. Mérito não próprio. Por querer, ou então fala a verdade. Por que ele não foi lá na época que minha mãe estava viva, abraçou minha mãe e falasse, vó, vamos fazer um vídeo para me mostrar no YouTube? Né? Eu quero crescer, eu quero ter fama. Era mais bonito do que minha mãe lá dentro do caixão e ele fazendo isso, Antônio, eu não aceito. Eu não aceito. E ainda vir pisar na outra? Não. A Michele, toda a vida foi muito prima deles, entendeu? Foi muito prima. A Michele é muito família. Não é porque a Michele hoje é dama, não. É primeira dama, não. Mas a Michele toda a vida na minha casa era assim, era aquela família unida. Você entendeu? Não tem esse negócio de... Dona igual Graça, ele tá falando isso. Pela primeira vez na história,
um presidente deixa a primeira-dama falar antes dele, né? E ela falou na linguagem muito bonito, Antônio, porque todo mundo fala, quem tá lá fora que vê, né? Naquele momento, a senhora assistindo aquilo, passou um filme na sua cabeça, desde do toquinho preto, da lambada. Até hoje acho que não caiu a ficha, Antônio, até hoje. Ela lá com os dedinhos lá fazendo Então, outra coisa, né, que ela conseguiu, porque eu tenho um irmão que é mudo e surdo. E ela sempre ajudou meu irmão assim, né? Porque meu irmão, ele fala em Libra com as pessoas que ele conhece, né? Assim fora, né? Porque nós de casa mesmo, a gente conversa com Jéssica, assim. Ela foi a única que se preocupou em entender o universo dele. E ele meu irmão mesmo acha muito bonito, ele mostra pra todo mundo. Nossa, meu irmão tem ela como assim, é tipo um troféu, que ele mostra pra todo mundo, né? Que ele acha bonito. Sim, o que ela fez, orgulho, né? E eu não esperava, Antônia, porque vim da onde? Porque tinha dia, Antônia, que a gente não tinha assim, eu não tinha nem como dar uma roupa boa, entendeu? Uma roupa de loja e tudo. E a Michele sempre na estatura dela. A Michele tá onde tá, é mérito dela, é porque ela merece, entendeu? E até porque quando ela conheceu, ela sequer imaginava, né? Não, Antônia, não, porque ela começou a trabalhar na Câmara, a Michele trabalhava lá, e eu nunca esperava, entendeu? Aí teve até gente assim da minha igreja, assim, que falava que ela ia casar com um bonito, rico, e que ia morar longe de mim, né? Aí eu falava assim... Que seja. Não, mas passava. Quando ele apareceu, que ele foi me pedir ela em namoro, eu falei, ai meu Deus. Ele foi na sua casa pedir ela em namoro? Ele foi porque a gente morava lá na 4 da Guariroba, né? E ele foi. Aí eu ainda falei com ele, falei, Jair, nossa, né? É diferente. Mas ele é muito simples. Ele é muito simples. Nossa, a minha mãe amava o Jair pela, assim, né, a humildade dele, porque o Jair é uma pessoa muito humilde também, né? Os dois se merecem. Aí foi lá pedir namoro. Ó, gente! Que maravilha! Que maravilha, coisa bonita isso. Aí eu falei pra ele, Jair, eu até permito, mas só que é o seguinte, você não vai pisar nela não, porque pela Michele eu entro debaixo d'água. Ele ainda sorriu, falou, não, quando eu não quiser mais eu devolvo. É ruim de não querer. Dona Graça, quando a gente estava conversando, você me disse que ficava até com um pouquinho de ciúmes do pai do Caio, porque ele era o predileto da Dona Maria, né? Porque minha mãe chamava ele de minha vida. E aí quando o negócio ele aconteceu um negócio com ele aí, né, e ele ficou 9 meses sem falar com a minha mãe. Aí inclusive minha mãe ainda me pedia, minha filha, não deixa eu morrer sem ver meu filho, não. Aquilo me doía, né? Aí eu ligava para ele, hoje meu irmão tá com sentimento de culpa por isso, porque ele não foi ver minha mãe. Aí você não podia, as circunstâncias não permitiram. Mas uma outra coisa que é preciso frisar, que quando a Dona Maria às vezes ia lá e seu irmão não estava, e uma vez ela ficou na chuva... O Caio não atendia ela, o Caio nunca atendeu minha mãe. Então é assim, é um neto, que são os dois, né? O Alan e o Caio. O Alan sempre esteve do lado da minha mãe. Mas o Caio foi uma pessoa que nunca se importou com a avó. E uma vez ela na chuva batendo na porta e ele não abria. E ele não atendeu, ele não atendia minha mãe. Ele não atendia, ele não gostava da minha mãe na casa deles. Entendeu? Porque todos os netos, se você ver, porque não deu para me trazer as fotos, os vídeos, para te mostrar como que é. Mas é uma família gigante. Né? E muito neto, e assim, amava minha mãe, mas o Caio não cheirava muito bem minha mãe. Não era aquele neto, assim, aquele amor, assim, não tinha. E ele contou Ele nunca foi na casa da minha mãe. O Caio nunca foi na casa da minha mãe. Ele contou que a primeira-dama convidou todo mundo, a família inteira, para o Natal. Mas ele foi na casa ele teve na casa da Michele. Ele foi no Rio. Ele teve lá na casa da Michele, quando já ainda era deputado, ele foi na casa da Michele. Aqui ele foi até com a mãe dele aqui no Natal, aqui no Palácio, não foi isso aí? Aqui no Palácio, ele teve aí na casa dela. Então, eu acho que não era para ele fazer isso, Antônia. Ele queria ter a fama dele, ele tem a fama dele, pode ter a fama dele. Mas ele fala a verdade, não fala mentira não, porque a mentira é feia. Mais um motivo que não podia falar assim, porque deixar uma senhora na chuva, na porta de casa e não abrir é de uma... Ele não era, não sei porquê, ele não era assim com a minha mãe. Era um neto desligado. Que triste, hein, Caio? Vi na imprensa. Porque, na verdade, eu vi a entrevista dele e ele falava e pedia desculpa, E aí ele era de meias palavras, né? Ele não era enfático quando ele afirmava uma coisa. Você via que... E aí quando o Léo Dias perguntou, e fama? Ele falou, eu sempre quis. Aí eu entendi. E, Caio, é muito complicado isso, não vai por esse caminho não, meu amor, porque é passageiro demais.
E o mundo que você quer pertencer, Caio, ele é uma redoma muito, né? E tem, se você não galgar, se você não construir seu muro de arrimo, você não fica, você não permanece. Dona Graça, uma outra coisa que o Caio falou é que a Michele não ajudou em nada, que ela não foi no velório. A gente sabe que agora ela estava com Covid, né? Então, Antônia, ela não foi por esse motivo, porque ela não tinha pego ainda o resultado do exame, né? Mas a Letícia foi representando. A Letícia neta, é a filha mais velha da primeira dama. Ela foi representando, ela ficou o tempo todo lá com a gente, porque a cerimônia foi de caixão aberto, entendeu? E eu quero agradecer muito a Deus e agradecer ela também, porque ela ajudou. Porque o cara a minha cunhada passou o cartão, mas ela foi que arcou a despesa. É porque você passar o cartão é uma coisa, se pagar a conta é outra. Ela pagou a funerária e o cemitério. Porque a gente sepultou minha mãe na mesma sepultura do meu pai, né? Mas ela pagou o velório e a funerária. As despesas do ela velório. pagou, Só, inclusive, o meu irmão que disse que não vai aceitar, que é o pai do Caio, que disse que não vai aceitar. Mas a Michele pagou as despesas. Então, mais uma mentira do Caio, né? E eu não acho justo, Antônia, por que ele fazer isso? Ele era mais bonito ele representar. Não ia ser tão bonito, né? Ele na mídia representando a família. Até porque tem essa coisa do presidente ser homofóbico, aí acha que a primeira-dama também, apesar da gente ver muito o Agostinho junto com a primeira-dama o tempo inteiro, uma pessoa que é homofóbica não tem como amigo um gay, né? O Caio, como gay, também poderia falar bem da tia, né, que seria... Inclusive, os outros netos, tudinho, tá super revoltado. Tem um grupo aí de neto, que assim, eles colocaram esse grupo para saber a notícia da avó, né, quando estava no hospital, né? Porque o hospital me ligava para a mãe do Caio, ligava para minha outra irmã, para a Fatinha, e aí quem recebia a notícia primeiro passava para os outros. Aí tinha um grupo dos netos. Aí quando eu terminava de falar com meus irmãos tudinho, aí eu botava no grupo dos netos, para os netos tudinho ficar sabendo. Os netos todos estão revoltados com o que o Caio está fazendo. Porque o Caio podia muito bem representar, mas com a verdade. Sim. Não colocar a mentira não, porque a mentira é feia. Sim. Dona Graça, a relação da família, então, todo mundo, pelo que eu estou entendendo, aqui se fala, todo mundo se fala. É os 8 irmãos, todo mundo é amigo, entendeu? Muito família. Não tem esse negócio assim, não tem ninguém brigado. Todo mundo, a minha mãe, era muito vó. Na humildade dela, mas a minha mãe era tudo, Antônia. Falar da minha mãe, falar da Michele é muito difícil. Dona Graça, vamos pro nosso bate-bola aqui. Você tem um medo? Ai, Antônia. O meu medo é que sei lá, que isso venha atingir a Michele. Se eu pudesse, eu sair assim, sem nem olhar para trás, porque isso aí tá me deixando em pânico. Não, mas eu acho que falar, esclarecer, é a melhor forma que você tem de blindar a sua filha e ajudar, porque você nunca falou com ninguém. Eu menos quero, Antônia, que eu nunca quis, mas agora, maior ainda, que alguma coisa venha atingir ela. Gente, olha só, são pessoas simples, né, de uma cidade satélite, e que de uma irresponsabilidade e uma crueldade, né, expor essas pessoas a isso. Então, seria de bom senso e seria de uma empatia enorme, né? Que vocês entendessem que a primeira-dama veio de uma família simples, sim, da Ceilândia, né? Com seus erros e acertos. E que ela o que não deixou é a gente assim, isso. Antônio, que me deixa assim até apreensiva, é a forma que ele fez, porque eles eram muito amigos, entendeu? A Michele era muito prima com eles. Mas é família e sempre tem um, sabe, Dona Graça, sempre tem um. Eu me considero muito sortuda na vida, porque assim, eu tenho 13 irmãos, né? Esses 13 irmãos, uns estão em Minas, outros estão na Ceilândia e tal, um monte de sobrinhos. Tem um irmão adotivo lá no sertão. E às vezes me passava pela cabeça, que pessoas bacanas, né? Eu dei sorte de ter uma família de sangue, do bem, e uma família adotiva, porque quando as pessoas te veem na frente de uma câmera, acham que você tem dinheiro, acham que você tá acima do bem e do mal, e não procede, né? Não condiz com a verdade. E graças a Deus, eu nunca tive
desgosto de ter um irmão, uma sobrinha ou alguém da família, né, me julgando, ou me expondo, ou me culpando por qualquer coisa que seja. Qual é seu maior desejo, dona Graça? Ai, que a Michele realize o sonho dela, como já está acontecendo, porque eu quero ver ela assim, eu quero que ela cresça mais e mais, Antônia, porque ela é muito humilde. Eu falar dela é como eu estou te falando, é meio complicado. Não tenho palavras para falar. Eu só agradeço muito a Deus pela filha que Deus me deu, porque ela não é filha, é uma joia. Você é mulher de fé, né? Muito, muito, Antônia. Até porque tudo que Deus falou, assim, sabe, já vem se cumprindo. E assim, ela desde criança, ela é uma pessoa da igreja, você entendeu? E o que me dói muito é ver, assim, as críticas, sabe? Quando eu vejo falar mal dela, me dói muito, me machuca. Eu queria poder chegar e falar, não é assim. Igual essa história está acontecendo, Antônia. Eu boto a cabeça no travesseiro. Mas é o que você está fazendo. Não estou conseguindo dormir direito, porque eu não esperava que o Caio jamais teria capacidade para fazer uma coisa dessa, entendeu? Queria ver, assim, até o futuro dele, mas não com mentira. Sim, não, e ele usou mentira em duas pessoas que me machucou demais, entendeu? E pela memória da minha mãe não está aqui mais hoje. Ele não deixou nem as flores da minha mãe murchar lá na sepultura para ele poder falar isso. Isso me doeu muito, demais, está doendo, entendeu? E mexer com ela, que ela está para lá, ela está fazendo o trabalho dela, entendeu? Eu acho errado. Erradíssimo, ele não está certo fazer uma coisa dessa. Porque então, olha, são tantos netos, eu acho que ele não é digno para representar a família, não, Antônio. Mas ele, acho que ele já pediu perdão, já pediu desculpas, e aí o que importa é aprender com os erros também. Acho que ele, nessa altura, já deve ter entendido que fez bobagem. Qual é o maior arrependimento, dona Graça? Você tem um arrependimento? Se eu voltasse atrás, Antônia, eu acho que... Não sei, acho que eu não teria feito o que eu fiz, entendeu? Muitas coisas acho que eu teria cortado, não teria feito. Mas é vivendo e aprendendo também, né, dona Graça? A gente não sabe de tudo, né? E aí tem que aprender com os erros. Você tem um sonho, assim, para realizar? Se você... Meu sonho é ver minhas filhas bem, cada um na sua casa. Esse é meu sonho. Sua está com quantos anos, Riane? 28? Gente, uma gata, uma índia. Mas eu sou muito feliz, assim, com Deus, porque, Antônia, a Michele está onde está, veio de colégio público, né? Sim. Hoje, graças a Deus, é a primeira dama, que eu acho, tem hora que eu penso assim, é minha? É minha filha. Saiu de mim. Foi meu toquinho da lambada, meu toquinho preto. E ela tem os estudos que ela tem, porque ela correu atrás, é dela, não foi ninguém que colocou, foi dela mesmo, é dela própria, entendeu? Porque quando ela foi trabalhar mesmo na Câmara, que ela fez o concurso, ela passou lá, ela estudava, tinha dia que ela me ligava, mãe, o que você está fazendo? Aí ela pergunta, ela gostava muito de quiabo, né? Ela falava, mãe, você vai fazer quiabo? Quiabo? Lá da Câmara ela me ligava. Aí eu falava, tô arrumando, minha filha. Aí ela gostava muito de peito de frango, né? Só peito de frango que ela comia. Aí eu arrumava a comidinha dela ali, ela chegava, mãe, eu tô estudando. Aí ela falava, chega, tô de bunda dura. De sentar, era um livro que ela estudava, né? Até concluiu, graças a Deus, tá onde tá, foi mérito dela. A outra também, hoje, graças a Deus, tem os estudos dela, é professora. A outra tá vindo também, graças a Deus, tá fazendo faculdade, né? Aí e tem o outro aqui também, que já está na 8ª série também. Esse especial, é o caçula. Ele é especial, mas graças a Deus está aí bem estudado. Então, eu sou... Então tem um tio surdo e mudo e tem um irmão especial. E a gente entende esse apreço dela por ajudar. Eu vou te falar, Antônia, eu sou orgulhosa. Pelas minhas filhas, eu sou orgulhosa. Sim, claro. Então, dona Graça, para a gente finalizar, quero lhe agradecer imensamente. Sei que não foi nada fácil para a senhora estar aqui conversando, esclarecendo. Foi um presente, tá? Isso aqui, ter a senhora aqui no meu canal, porque as pessoas me pedem muito, né? A primeira-dama. E aí, diante disso, eu acho que eu fiz a escolha certa, né, de falar, eu prefiro falar com a dona Graça, para ela dizer, né, quem é a primeira-dama do Brasil, porque
a própria pessoa não vai falar mal dela mesma, né? E diante disso que as pessoas diziam que vocês nem se falavam, que ela não era uma boa filha, uma boa neta, uma boa irmã, uma boa prima. E é o contrário, né, Antônia? E aí tá aqui a senhora desmentindo tudo. É o contrário. Então mande um recado aqui na lata, tá? Eu quero agradecer a Deus e agradecer todos os seguidores dela e falar que eu sou muito feliz mesmo, porque ela é minha joia. Ela é tudo, Antônia. Chega, não tô tendo nem palavra para falar. Agradecer a você, que é um sonho estar aqui do seu lado. Imagina. Que jamais... Quando a Suiane falou, mãe, ela falava, eu não acredito, eu vim toda nervosa, porque agradecer você, agradecer o João, agradecer o Diego, tá? Muito obrigada. Obrigada, Diego, obrigada, E eu acho assim, Antônia, que falar da pessoa, você pode até falar, mas o que importa é a pessoa mostrar o que é. Sim. E eu não preciso falar da Michelle, que a Michelle já mostrou o que é. Sim. Você entendeu? Mas é que às vezes as pessoas pintam de forma que lhe é conveniente, né? E agora o que importa é que a senhora está aqui falando de fato a verdade. Meus amores, conversei com a dona Graça, mãe de Michelle Bolsonaro, primeira-dama, e a verdade é essa aqui que a mãe está passando para vocês, tá? Você vê que é trata-se de uma senhora muito simples e que não teria o menor poder de persuasão aqui, né? De contar histórias tortas para que vocês tenham dúvida e falem, ela está inventando. Então, por isso que eu preferi a Dona Graça do que a primeira-dama. Vocês me desculpem, tá? Curta, se inscreva, compartilhe. Um beijo no coração de vocês. E depois eu vou querer ver você dando uns passinhos de lambada, viu, primeira-dama? Eu dançava também, Beto Barbosa, dançando lambada. Obrigada, gente.